Então vamos lá, pessoal, dar continuidade na nossa aula. A gente vai falar agora sobre o movimento retilíneo uniforme, MRU. Então pensa na palavra movimento relacionado à cinemática, retilíneo porque ele vai ser analisado, estudado em linha reta, e uniforme. O que a palavra uniforme significa? Pense assim, um time de um determinado esporte, eles têm um uniforme, que é igual para todos. Na escola, as crianças usam uniforme, porque todos se vestem do mesmo modo. Então, a palavra uniforme se refere a alguma coisa que seja igual. Então, é um movimento que é em linha reta e que alguma coisa não vai variar, que nesse caso é a velocidade. Então, que a velocidade é constante, a velocidade é uniforme, então chamado de MRU. Nem sempre esse movimento é em linha reta, então você pode ter só o movimento uniforme. Até alguns livros já não chamam de MRU, chamam só de MU, movimento uniforme. Então vamos lá, as características do movimento uniforme. Então a velocidade é constante, não varia. Então a primeira característica. Nesse caso nosso, sempre vai ser trajetória reta. Então, e a terceira característica é que o deslocamento varia linearmente com o tempo. Então a gente sabe que velocidade é ΔX por ΔT. Se o deslocamento varia de uma forma linear com o tempo, significa que sempre vai existir uma proporção. Sempre vai ser proporcional. Isso caracteriza que a velocidade vai ser sempre igual, por isso que ela é constante. Então é a terceira característica, que o deslocamento varia linearmente com o tempo. Então a gente viu anteriormente a definição de velocidade média. Agora, existe uma característica que vocês precisam entender, que a velocidade média não é a única classificação de velocidade que existe. A velocidade média, ela considera o ponto inicial e o ponto final. Mas será que a velocidade média é a velocidade real? Então vamos supor, a gente está aqui em Curitiba, eu estou na minha casa e vou até o centro da cidade. Então eu percorri uma distância num período de tempo. Eu posso pegar no meu marcador e ver a distância que eu percorri e saber em quanto tempo eu fiz essa distância. Então vamos supor que eu achei uma velocidade média, peguei o ponto inicial e o final e dividi pelo intervalo de tempo. Daí achei uma velocidade média de 50 km por hora. Mas isso significa que todo o tempo dirigi a 50 km por hora? Sim ou não? Claro que não. Porque que nem vou parar no sinaleiro, então teve um momento que eu fiquei parado. Aí tem um momento que eu fui uma velocidade além de 60, de 50, posso ir a 60, 55. Alguns momentos eu fiquei um pouquinho abaixo dessa velocidade. Então a velocidade média, ela só caracteriza pelo ponto inicial, pelo ponto final. No caminho até chegar no final do meu trajeto, eu variei muito a minha velocidade. Eu posso ter aumentado e diminuído. Então a velocidade média, ela tem essa questão, ela só pega o início e o fim, não interessa o que aconteceu no caminho. Agora, quando você passa por um radar, ele não sabe quanto que você saiu da tua casa até chegar ali, o quanto a tua velocidade variou, ele pega a velocidade no ponto, ele pega a velocidade instantânea. Então a velocidade instantânea é a velocidade real, em cada instante, em cada momento. Como nesse caso, a velocidade média, o movimento é MRU, o que a gente viu no MRU? A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, em cada um dos trechos, essa velocidade não vai variar, vai ser igual. Então a gente pode dizer que a velocidade média é igual à velocidade instantânea, simplesmente chamar de V. Então a gente sabe que a velocidade média é ΔX por ΔT. Vamos considerar uma situação que eu parti do ponto inicial, do tempo zero. Aí o V, o T está dividindo, T menos zero fica T, vou multiplicando, vai ficar V vezes T. E o x0 eu vou passar para o outro lado, está negativo, vou passar positivo. Aí eu chego na função horária do MRU. Como que é a função horária do MRU? X igual a x0 mais VT. Então veio da equação ali de cima, considerando que a velocidade média é igual à velocidade instantânea, porque a velocidade não varia. A velocidade é constante em todo o trajeto. Só rearranjei a equação e cheguei à função horária do MRU. Essa função, ela me dá aqui a posição como uma função do tempo. O meu ponto de partida é meu ponto inicial, não vai variar. E a velocidade também é constante, porque ela não varia. Então, quem que varia? O tempo vai aumentando. Conforme o tempo aumenta, eu mudo a minha posição. Então, aqui eu tenho uma função matemática. A posição é uma função do tempo. Poderia pensar nisso aqui como uma equação do primeiro grau. Então, vocês sabem que y igual a x mais b, ó, ela tem um comportamento muito parecido. Então, se eu for representar a função horária de MRU num gráfico, a função no primeiro grau é o quê? É uma reta. Então, eu tenho a equação que varia a posição pelo tempo. Beleza? Então, vamos aplicar isso. Vamos fazer um exercício bem simplesinho. Então, o que o exercício me diz?
um móvel em movimento retilíneo uniforme. Então, o exercício já me deu a característica, MRU. Se ele está em MRU, eu sei que a velocidade é constante. Então, se eu estou a 10 metros por segundo, vai estar do início ao fim 10 metros por segundo, porque o movimento é uniforme. Então, considerando que os valores estão no Sistema Internacional de Unidades. O que é o Sistema Internacional SI? A posição tem que estar em qual unidade? Espero que você tenha respondido metro. E o tempo em segundo. Então, eu sei que essa equação está me dando posição em metro, que a velocidade está em metro por segundo e o tempo vai estar em segundo, porque fala que está no Sistema Internacional de Unidades. Determine a posição do móvel no instante inicial do movimento e sua posição após 30 segundos. Então, veja, a equação que me deu aqui, ó, ela é muito parecida com aquela equação que a gente já viu anteriormente, que eu passei a função horária do MRVX igual a x0 mais VT. Então, eu já consigo tirar as características que eu preciso por comparação. Vamos resolver o exercício. Ele é bem simples. Então, como é que eu faço esse exercício aqui? Ó? Então, x, o enunciado me deu igual a 20 mais 3t. Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma comparação. Como que é essa comparação? Eu pego a equação ali, ó, x igual a x0 mais vt. Então, essa equação é me dada e eu comparo com a equação ali de cima. Opa, ficou meio torto, né? Eu comparo ali com a equação de cima, tá? Então, aqui, ó, eu sei que o x igual a x, x0 igual a 20, v igual a 3 e o t igual a t. Então, eu concluo aqui que o x0 é 20 e o v é 30. x0 é o quê? O que é o x0? A minha posição inicial. Então, a letra A foi pedida a posição inicial. Só por comparação da fórmula, eu já consigo saber. Mas eu posso calcular também. Por quê? Eu quero x no tempo inicial. No tempo inicial, o tempo é 0, certo? Então, a posição inicial é referente ao tempo inicial. Então, o tempo inicial, vamos considerar que ele partiu do 0. Então, se ele partiu do 0, se o tempo é igual a 0, eu posso substituir aqui na minha equação, ó. Posso substituir o tempo, certo? Então, esse tempo eu substituo por 0. Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0, mais 20. Ó. 0 vezes 3 é 0, 0. 0 mais 20 dá 20. Então, a posição inicial é 20 metros, mas nem precisava ter feito isso. Só pela comparação da equação, eu sei que meu x0 já foi fornecido ali. Então, meu x0 foi fornecido. Então, meu x0 está aqui, ó. Meu x0 vale 20. Beleza, gente? Então, a letra A é bem tranquila. Agora, a letra B está me perguntando o quê? A posição após 30 segundos. Ou seja, num tempo de 30 segundos, qual é a posição? Então, basta que eu substitua ali na equação. Então, aqui é a letra B, ó. Então, a equação x igual a 20 mais 3t. O tempo 30. 30 vezes 3, 3 vezes 3, 9, né? 30 vezes 3, 90. 90 mais 20, 110. Então, aqui eu tenho as minhas duas respostas, tá? Na letra A, a posição inicial, 20 metros. E na letra B, após 30 segundos, vai estar na posição 110 metros. Beleza, gente? Então, vamos em frente. Agora, um outro conceito que a gente vai ver é o conceito de aceleração. Então, a aceleração. Pensa, um corpo pode estar acelerando ou o corpo pode estar desacelerando. Então, o que acontece na aceleração? A aceleração tem que ser relacionado a uma velocidade mudando. Porque se o corpo está acelerando, significa que a velocidade está aumentando. Se um corpo está desacelerando, significa que a velocidade está diminuindo. Então, a aceleração é associada à velocidade. Só vai existir aceleração quando a velocidade aumentar ou diminuir. Na aceleração, a velocidade não pode ser constante. Vamos definir a aceleração. Então, a aceleração média, assim como tem a velocidade média, eu tenho a definição de aceleração média. O que é aceleração média? O quanto a velocidade varia com o passar do tempo, ou seja, ΔV por ΔT. Então, em diversas situações, a velocidade do corpo varia em função do tempo. Se a velocidade está variando em função do tempo, o corpo tem uma aceleração. Vamos pensar nas unidades. Então, é uma unidade de velocidade dividido pelo tempo. Se for no SI, qual que é a unidade de velocidade? Metro por segundo, dividido pelo tempo. Opa, o tempo está em segundo. Então, eu tenho metro por segundo divididos por segundo. Então, como é que eu faço aqui? Eu tenho uma divisão de frações. Como que eu resolvo divisão de frações? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado.
Então a unidade da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Se fossem outras unidades, podia ser qualquer unidade de posição por unidade de tempo ao quadrado, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado. Mas a aceleração é a mais usual, a gente está em metro por segundo ao quadrado. A gente está mais habituado por causa do SI. Então essa é a definição de aceleração, o quanto a velocidade varia com o passar do tempo. Aí, assim como existe o MRU, existe também o chamado MRUV. O que é o MRUV? Movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento ainda é em linha reta. Ele varia? Varia. Quem que varia? A aceleração e o tempo, mas eles variam de uma forma proporcional, de uma forma uniforme. Então, as características do MRUV, aqui, desculpa, saiu errado no título, é uniformemente variado. Então, as características do MRUV. Quais são as características do MRUV? A aceleração é constante. No MRU, a velocidade é constante. No MRUV, a aceleração é constante. A trajetória é em linha reta. E a velocidade varia linearmente com o tempo. Então, como a velocidade varia de uma forma proporcional ao tempo, a aceleração é constante. Então, da mesma forma que a gente achou a equação função horária do MRU, a gente tem a do MRUV. Então, a aceleração média, nesse caso, ela é igual à aceleração instantânea. Então, lembre-se, a mesma ideia da velocidade. Existe a velocidade média, que só leva em conta o ponto final inicial, e a aceleração, a velocidade instantânea, que é a velocidade real cada ponto. A aceleração é a mesma ideia. A aceleração média só leva em conta a velocidade final e a velocidade inicial, o tempo inicial e o tempo final. A instantânea é real. Só que quando ela é constante, a aceleração constante, ela não muda. Então, ela instantânea é igual em todos os trechos, ela é igual à média. Então, eu posso chamar a M de A. Vamos pegar aquela situação no tempo zero, partiu do zero. Então, ó, vou trabalhar aqui com A. Embaixo, no denominador, só vou ter o tempo, vou passar multiplicando, vai ficar A vezes T. E o V0 está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, simplesmente, trabalhando com a equação, eu acho a função horária do MRUV. Como que é a equação horária do MRUV? V é igual a V0 mais AT. Então, essa equação, a velocidade inicial, é o ponto de partida, ela é constante. A gente considera nesse movimento que a aceleração é constante. Então, o tempo vai passando, conforme o tempo passa, a velocidade vai aumentar ou diminuir, depende da situação. Então, nesse tipo de função horária, a velocidade é uma função do tempo. A velocidade varia com o passar do tempo. Também é uma função do primeiro grau. Se eu fosse representar, seria como uma reta. Beleza, gente? Então, vamos em frente. O MRUV, ele tem mais duas equações. Uma que relaciona a posição com o tempo e outra que relaciona a velocidade com a posição. Eu não vou fazer a definição delas, não vou mostrar como que se chega nelas. Eu vou passar aqui direto a equação. É legal, assim, para entender um pouquinho, né? Ela é um procedimento bem matemático. Então, assim, vamos ser bem objetivo aqui. Então, o MRUV, ele tem algumas equações. Quais são elas? O V é igual a V0 mais AT, que eu já apresentei para vocês. A outra é uma que relaciona a posição com o tempo. Nessa equação, que x igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, não tenho aqui, a primeira eu tenho a velocidade e tempo. Aqui eu sei que meu x0 é constante. O V0 é constante, a aceleração é constante. Quem varia é o tempo. Conforme varia o tempo, muda a posição. Então, a primeira eu tenho uma velocidade como função do tempo. A segunda eu tenho uma posição como função do tempo. Essa segunda, ela é uma equação de que grau? Uma equação do segundo grau. Então, o gráfico ele ficaria uma parábola. E a terceira equação, ela é chamada equação de Torricelli. É uma equação que não apresenta a grandeza de tempo. Então, como é que eu chego na equação de Torricelli? Eu isolo o tempo e substituo no outro. Eu sumo com o tempo, trabalho com o tempo. Então, observe que a primeira equação é a velocidade como função do tempo. A segunda equação, posição como função do tempo. A terceira, a velocidade zero é constante, a aceleração é constante. A posição não, a posição vai mudando. Então, conforme muda a posição, muda a velocidade. Nesse tipo de gráfico, eu tenho um gráfico que a velocidade é uma função da posição. A característica da equação chamada equação de Torricelli, que é essa terceira equação, ela não apresenta tempo. Então, eu tenho três equações horárias, três equações do MRUV. Então, vamos aplicar um pouquinho, né? Vamos ler aqui um exercício.
como que seria esse exercício aqui. Então, eu tenho uma nave espacial. Essa nave espacial, ela se move com uma aceleração constante. Então, me deu que a aceleração dela, vamos chamar aqui a aceleração de A, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela dá aos tripulantes uma ilusão de uma gravidade normal durante o voo. Então, estamos falando de uma nave espacial. A nave parte do repouso, ó. Parte do repouso. O exercício me dá indiretamente algumas informações. O que é partir do repouso? Se partiu do repouso, significa que ela não estava em movimento. Significa que a nave estava parada, que a velocidade inicial é 0. Então, quanto tempo leva para atingir 1/10 da velocidade da luz? Quanto tempo vai levar para atingir 1/10 da velocidade da luz, que é 3,0 vezes 10 à oitava. Então, esse aqui é o valor da velocidade da luz. Só que o problema, ele não quer saber para atingir a velocidade da luz, é 1/10. Então, por exemplo, o que é 1/10 de 200? É você pegar o 200 e dividir por 10. 20. Então, 1/10 é você pegar esse valor e dividir por 10. Então, na letra A, ele está perguntando quanto tempo. Então, na letra A, o tempo para a velocidade atingir 1/10 da velocidade da luz e me deu o valor da luz. Na letra B, que distância a 9 percorre nesse tempo? Então, na letra B, quer saber a posição, a distância. Então, a posição x, se considerar do zero, posso também chamar aqui de ΔX. O deslocamento vai me dar a distância percorrida. Então, vamos ali para a resolução. Tá? Aquilo que eu disse para vocês, pausem o vídeo e tentem resolver. Aí confiram aqui com a minha resolução. Então, vamos recapitular aqui. Pessoal, eu tenho as equações. Quais são as equações? Ó? V igual a V0 mais AT, vou chamar aqui de equação 1. Tá? A minha segunda, x igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, vou chamar aqui de minha equação 2. E a terceira, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX, é a equação de Torricelli, equação 3. Então, os dados do problema. Foi me dado a aceleração, foi me dado que parte do repouso, então a velocidade é 0, e quer saber o tempo para chegar no 1/10 da velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava, certo? Mas, o que eu sei? Eu quero chegar a 1/10, ou seja, eu quero dividir esse valor por 10. Então, a minha velocidade é 3 vezes 10 à sétima. Por que a sétima, professor? Porque é 1/10 da velocidade. Aqui na resolução está 8, mas depois eu corrigi aqui, ó, pus o 7. Tá? Deixa eu só corrigir aqui. Então, como é que funciona isso? Ó, eu tenho a minha velocidade final, eu tenho a minha velocidade inicial e tenho a aceleração e quero o tempo. Aí eu vou escolher qual equação que eu vou utilizar. Eu tenho velocidade final, eu tenho velocidade inicial, eu tenho aceleração e pede o tempo. Qual a equação que seria mais fácil utilizar? A primeira. Então, pega na primeira aqui, V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade 1/10 da velocidade da luz, então a velocidade da luz divididos por 10, 3 vezes 10 à sétima. Igual a velocidade inicial, partiu do repouso 0. A aceleração, o enunciado falou que é 9,8. 9,8 vezes t. Então, quem que é o... Aqui, ó, 0 vezes mais qualquer coisa dá isso. Dá 9,8t. Então, 3 vezes 10 à sétima é igual a 9,8 vezes t. Vou passar o 9,8 para o outro lado. Então, t igual a 3 vezes 10 à sétima divididos por 9,8. Então, vai dar esse valor aqui, ó. Vamos ver. Dá 3 milhões, né? 61.224,49. Então, vou escrever aqui notação científica. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3,06, vou arredondar aqui para 3,1 vezes 10 à sexta segundos. Beleza? Então, só uma aplicação da fórmula direta. Agora, na letra B, pediu o quê? Pediu a posição. Tá? Então, eu posso dizer que a posição calcular o x, ou ΔX. Tá? Porque eu vou ter o x0 é 0 aqui. Então, eu vou passar o x0 para o outro lado e vou calcular o ΔX. Lembre-se, ele partiu do repouso. Se partiu do repouso, velocidade inicial é 0. 0 vezes o tempo é 0. Então, a gente já tem o tempo aqui que a gente achou na letra A. Eu quero x. Então, eu quero a posição. A equação 1 tem x? Não, né? Ela tem velocidade e tempo. A equação 2 tem x e a equação 3 tem x. Vou trabalhar aqui com a segunda equação, porque eu tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração,
eu quero o deslocamento. Poderia trabalhar com a terceira também, mas a terceira tem mais termos elevado ao quadrado, o da velocidade. Apesar que ali na outra também tem o tempo, né? Trabalhei aqui com a segunda. Então, ó, ΔX, esse termo aqui é zero porque ele partiu do repouso. A aceleração vale 9,8. O tempo eu descobri no problema anterior. E o 2 está ali, né, que é da fórmula. Então, eu calculo o ΔX, faço o procedimento, faço na calculadora com calma. Eu vou achar que a posição é 4,7 vezes 10 elevado à 13ª metros, aqui em notação científica. Então, ele só tem uns numerozinhos meio chatos de trabalhar, porque esses valores são grandes, né? Essa velocidade é bem alta, mas ele é um problema bem da aplicação de fórmula. Tá? Então, faça com bastante calma e se tiver com dúvida, entre em contato aqui comigo. Vamos ali para o próximo exercício. Tá? Então, o exercício aqui que a gente vai ver. Vamos ler o enunciado. Um elétron com velocidade inicial de 1,5 vezes 10 a quinta metros por segundo. Então, me deu a velocidade inicial do elétron. Ele penetra em uma região de comprimento de 1 centímetro. Então, aqui tem a trajetória. Esse L vale 1 centímetro, em que é eletricamente acelerado. Então, ele tem uma velocidade inicial que foi dada e eu tenho uma velocidade final. Aí, qual é a aceleração do elétron, supondo que ela seja constante? Então, se a aceleração é constante, é um problema de MRUV. Posso utilizar uma das três equações. Me deu a velocidade inicial, me deu a velocidade final e me deu a distância. Quem que não deu e não pediu aqui no exercício? Não pediu o tempo e não me deu o tempo. Então, aqui, qual das três equações que eu posso escolher? Vou escolher aquela que não tem o tempo. Tem a velocidade inicial, tem a velocidade final, tem a distância percorrida, preciso da aceleração. Então, é só escolher a equação adequada. Então, assim, o cuidado que eu tenho que ter aqui é com a unidade. A velocidade está em metro por segundo. Aqui a distância está em centímetro. Metro e centímetro? Não, os dois têm que estar na mesma unidade. Então, vamos resolver aqui. Então, vamos lembrar aqui das equações primeiro. Ó. A primeira é velocidade e tempo. A segunda posição, tempo. Lembre-se, o problema não deu relação de tempo. Então, nesse caso, vamos à terceira relação. Por quê? Eu tenho a velocidade final, depois que ele saiu da área, tem a velocidade que ele entrou e tenho a distância que ela percorreu. Preciso da aceleração. Então, nesse caso, a equação de Torricelli vai ser a melhor. Tá? Então, a velocidade inicial foi dada. Chamei de V0. Velocidade final também foi dada. Ele aumentou a velocidade. E o comprimento percorrido, que era a aceleração. Então, cuidado com as unidades. Sempre tem que olhar as unidades do problema. O comprimento que o corpo percorreu é a distância que ele vai percorrer, porque ele tem uma entrada e uma saída. Ele percorreu essa distância de 1 centímetro. Não posso utilizar em centímetro. Vou utilizar em metro. Então, para transformar para metro, eu divido por 100. Então, ali eu tenho 0,01 metro ou 1 vezes 10 menos 2 metros. Então, cuidado com a escolha da equação. A gente já viu que a primeira e a segunda tem tempo, esse problema não deu tempo e não pediu tempo. Então, vou direto para a terceira equação, a equação de Torricelli. Então, como é que eu faço? Tenho o valor da velocidade final, 5,7 vezes 10 a sexta. Cuidado que ele está ao quadrado. Então, é o 5,7 que está ao quadrado, 10 a sexta que está ao quadrado. Igual a velocidade inicial, que é 1,50 vezes 10 a quinta ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, que é de 1 centímetro, 0,01 metros, ou 10 a menos 2. Beleza? Então, aqui eu resolvi os termos ao quadrado. Veja, esse termo é um termo bem grande, 13ª. Esse termo é décima, é um termo pequenininho, assim. Vamos supor, eu tenho um exemplo, assim, que não é esse, mas eu tenho 1 milhão, perdi 10 centavos. Não vai mudar a ordem de grandeza ali, né? Se eu tiver 1 milhão e 500, 2 milhões, perdi 1 centavo, não vai fazer diferença. Não vai quase mudar o número. Por isso que o resultado continua aqui na ordem de 13º. Então, esse valor tá positivo, vai para o outro lado negativo. Faço a subtração, chego num valor que é quase 3,25, quase igual. Então, coloquei aqui mais casas só para vocês verem a diferença, que ela é bem pequenininha. Igual a 2 vezes 10 menos 2, a aceleração. Esse valor, dividindo para o outro lado, resolvo a divisão, acho o valor da aceleração. Então, só valorzinhos chatos de trabalhar por causa da potência, que eles são valores grandes, a velocidade é grande, né? Estamos falando de um elétron, e a distância é pequenininha, então ele acelera com uma aceleração bem grande, beleza? Mas ele não é difícil de resolver. Então, vamos lá.
Finalizando aqui a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de gráficos. Nós podemos representar isso de várias maneiras. Nós temos várias equações. Eu vou mostrar para vocês 3 gráficos. A gente sabe que no MRU a aceleração é constante. Então, se eu fosse representar a aceleração com o passar do tempo, como que seria esse gráfico? A aceleração com o tempo, a aceleração nunca muda. Por isso que ela é uma reta contínua, paralela ao eixo do tempo. Então, a aceleração sempre vai ter o mesmo valor. Ó. Em qualquer ponto, ela tem o mesmo valor. Então, é um gráfico que não tem inclinação. Eu poderia representar V igual a V0 mais AT. Então, aqui, ó, o V colocado como se fosse o eixo Y. E o tempo representa ali o eixo X, eixo das abscissas e ordenadas. Eu tenho uma equação do quê? Do primeiro grau. Então, o V igual a V0 mais AT, se eu for representar, eu tenho uma equação do primeiro grau. E a inclinação da reta, ela é numericamente igual à aceleração. Porque a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo. Como ela é uma reta, a inclinação me dá o valor da aceleração. Aí, se eu fosse representar a minha segunda equação, o x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, esse gráfico é uma equação do segundo grau. Ele poderia ser representado como uma parábola. Só observe o seguinte, o menor tempo que existe é 0. Não pode ser um tempo negativo. O tempo nunca é negativo, então ele não tem o lado esquerdo. Ó. Isso não existe aqui, ó, né? Porque o tempo é sempre positivo. Então, o tempo tem que ser maior do que 0. A velocidade pode ser negativa? Pode ou não? O que você acha? A aceleração pode ser negativa ou não? Pode, por causa de uma razão. Porque não é que ela é menor do que 0, uma velocidade negativa, uma aceleração menor que 0. É porque a velocidade é aquilo que a gente viu na aula anterior. Ela é um vetor. E um vetor é caracterizado por módulo, direção e sentido. Então, por exemplo, você diz que a velocidade para a direita ela é positiva. Porque um vetor positivo a gente classifica para a direita. Agora, a velocidade ser negativa significa não que ela é menor do que 0, significa que ela só está no outro lado. Porque vetor ele tem um sinal para indicar a direção e o sentido, certo? Então, assim, se ele está da esquerda para a direita, ele é um vetor positivo. Da direita para a esquerda, ele é um vetor negativo. Então, a velocidade segue essa linha. Então, as grandezas vetoriais, elas podem ser negativas porque está referindo-se ao sentido. Se é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, os vetores podem ser negativas. Então, velocidade é uma grandeza vetorial, como eu já conversei com vocês, aceleração também. Então, pessoal, por hoje é só. Paramos aqui a nossa videoaula e façam os exercícios.